Boa noite, estamos direto do Centro de Promoção Humana Padre Ibiapina com o programa Conexão da Fé. Hoje, programa especial do Dia Mundial das Comunicações. Hoje nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações e dedicado este ano o tema da narração. Que este evento nos estimule a contar e compartilhar histórias construtivas, que nos ajudem a entender que somos todos parte de uma história maior que nós mesmos e que podemos olhar para o futuro com esperança, se realmente nos preocupamos uns com os outros como irmãos. Então, a mensagem do Papa Francisco esse ano é dedicado a histórias, né? É a narração de histórias, aquela história de esperança que nos traz coisas boas, né? Então, essa é a palavra do Papa Francisco neste Dia Mundial das Comunicações Sociais. E vamos iniciar o nosso programa rezando por todos os pasconeiros do Brasil inteiro, por toda a Pascom Brasil, que hoje celebrou, né, uma missa muito bonita em homenagem a todos os pasconeiros. Então, rezemos a oração de Nossa Senhora da Comunicação. Virgem Santa da Comunicação, vós que escolhestes o Verbo e o apresentastes ao mundo pela divina maternidade, ajudai-nos a nos comunicar e mostrarmos o rosto de Jesus para todos. Fazei-nos usar de todos os meios disponíveis para anunciarmos o amor de Deus e denunciarmos tudo que seja motivo de morte. Que a tecnologia com seus avanços sejam sempre instrumento de comunicação para a promoção da vida. Que os agentes da comunicação sejam amantes da verdade em favor do bem comum e incentivando a fraternidade e a solidariedade entre os povos. Ó Maria da Comunicação, intercedei-nos por todos nós que queremos comunicar ao mundo o vosso Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora da Comunicação, rogai por nós. Então estamos com o programa Conexão da Fé especial do Dia Mundial das Comunicações Sociais. E vou aqui cumprimentar Padre Lucas, pároco da paróquia de São José no Sumaré, e hoje estará conosco durante a permanência do programa Conexão da Fé. Boa noite, Padre, seja muito bem-vindo ao programa Conexão da Fé. Boa noite, Claudiana. Boa noite a todos os nossos internautas que nesse momento nos acompanham nesse programa especial dedicado ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, programa Conexão da Fé. Programa produzido, elaborado aqui pela Pastoral da Comunicação da Paróquia de São José do Sumaré. Hoje nós resolvemos fazermos esta edição diferente para comemorarmos esse dia tão especial na vida da igreja e na vida de todos os comunicadores. Dos comunicadores que na igreja têm um papel, têm uma função importantíssima: comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, comunicar o reino de Deus, levar adiante a mensagem de Jesus Cristo que quer salvar a todos. Não há uma ocasião mais especial de nós fazermos isso, senão hoje, nesse dia da ascensão de Jesus, Jesus que conclui a sua missão. E ao mesmo tempo nós vemos hoje no Evangelho de São João ele comunicando para os discípulos para que eles continuassem esta missão. Eu vos envio a todos os povos para que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é um ato comunicativo, não é uma comunicação qualquer. Na igreja, na fé, essa comunicação ela tem um outro significado. Faz com que nós assumamos a comunicação, mas com a finalidade de evangelizar. E, portanto, hoje nós nos encontramos aqui
para juntos, com muita alegria, fazermos acontecer esse Dia Mundial da Comunicação aqui na nossa paróquia, trazendo para esse momento a oportunidade de nós conhecermos um pouco melhor a história da nossa evangelização, a história da nossa querida paróquia de São José do Sumaré, consequentemente constituída por suas comunidades e por suas capelas. Daqui a pouquinho nós teremos a ocasião de irmos conhecendo um pouco a história de cada comunidade, como surgiu, por que surgiu e o que cada comunidade consegue fazer na sua missão de evangelizadores. Nós estamos também iluminados neste ano com a mensagem que o Papa nos escreveu para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, baseado numa passagem bíblica de Êxodo. É preciso contar e fixar a história na memória. Não por acaso essa expressão que se torna, na verdade, o tema da mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, está dentro do contexto bíblico do livro do Êxodo. O povo de Israel, que dentro de um ambiente, de um contexto de escravidão, de opressão, recorda-se que Deus pode libertá-lo, pode livrá-lo de todo o mal, de todo tipo de maldade. E Deus recorda na sua memória justamente isso. Recorda que é um Deus justo e fiel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E na própria leitura diz que instrui Moisés para que essa história de fidelidade de Deus, de um Deus libertador que está ao lado do seu povo, pudesse ser fixada nas gerações pós-gerações, possa ser contada na memória do seu povo. Portanto, esse ato de bondade de Deus, em querer fazer o bem para seu povo, acudi-lo mediante as suas situações difíceis, é história, é memória. E, portanto, a mensagem diz: a vida se faz história, e Deus está presente nessa história. É nessa motivação que nós estamos iniciando o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Eu sei que nesse momento nos assiste, nos acompanha, nos dá a honra de participarmos conosco dessa noite, dessa edição especial do programa Conexão da Fé. Eu sou o Padre Lucas, estou aqui pároco e administrador paroquial desta estimada paróquia de São José do Sumaré. Aqui está a Pascom, eu juntamente com a Claudiana, que nos ajuda nessa apresentação, e lhe convido a juntos ficarmos aqui até às 19h30, falando um pouco, contando as histórias que constituem a nossa estimada paróquia de São José. Você, querido internauta que nos acompanha neste momento, receba o nosso abraço carinhoso. Maria Sinira, o John Gleison, a Edna Souza, boa noite, Edna, para você também. O Elias Santana, boa noite a todos. Boa noite, Padre Lucas, Claudiano e toda a equipe. A paz para vocês também. Muito obrigado pela companhia. Estamos com o programa Conexão da Fé, direto do Centro de Promoção Humana Padre Biapina. E hoje, com certeza, você que não conhece apenas a paróquia, as capelas, hoje vai passar a conhecer tanto a história da nossa paróquia, quanto à história das comunidades que pertencem à nossa paróquia. Então, neste Dia Mundial das Comunicações, a gente quer deixar você, internauta, acompanhar as lindas histórias que existem na nossa comunidade. Tantas histórias marcantes. Esse dia também nós devemos, como o Papa Francisco menciona na sua carta, devemos contar e fixar histórias. E eu acredito que cada um neste momento que nos acompanha tem a sua história, Tem a sua história de vida, tem a sua história
seja ela como for, né? De coisas boas, de coisas ruins, mas cada um tem a sua história. Padre, e assim, em relação à paróquia, né? Como o senhor é administrador, e como você vê, quais os seus olhos, assim, de contar para nós hoje a história, qual a sua emoção, que eu acredito que é muita emoção, né? A gente sabe que essa história da paróquia é uma paróquia muito querida por todos. E para você como administrador, que hoje vai nos contar a história da nossa paróquia, como você se sente? Motivo de alegria, também de muita honra, poder então estar à frente aqui dessa paróquia. Nós não podemos hoje contarmos toda a história, porque nós temos muitas coisas, né? Muitos acontecimentos, muitos episódios, personagens que fizeram ou fazem parte dessa história religiosa, mas o tempo não foi possível. Essa ideia de produzirmos esses pequenos vídeos veio a partir de uma reunião online que nós tivemos sexta-feira com os membros dos nossos conselhos, e nós não tivemos assim tempo suficiente para fazermos uma espécie de um mini documentário. Talvez no futuro, para um legado histórico da paróquia, nós façamos isso, pegando mais detalhes e constituindo essa história com mais fidelidade. Mas aquilo que nós podemos então registrar, o nascimento dessa paróquia, como paróquia, como capela inicialmente, vai pertencer à paróquia do Patrocínio, foi desmembrada há pouco tempo, mas existe uma história que se constrói em torno da religiosidade das pessoas. A igreja, antes de se construir, antes de ser edifício, antes de ser uma igreja templo, ela é uma igreja na vida, nas devoções, na piedade popular das pessoas. E o que nós podemos então comprovar no dia a dia dos nossos paroquianos é um povo simples, mas um povo confiante em Deus, cheio de piedade popular, cheio de crenças, e tudo isso a gente precisa valorizar, precisa ter um olhar atento, cuidadoso, zeloso para preservar essas devoções. Se nós assim formos fazer uma recordação bem rápida, nós temos aqui na nossa paróquia as nossas procissões, que eu creio que é algo muito próprio, né, da maneira das pessoas expressarem a fé. As procissões de São José, as procissões na Semana Santa e assim por diante. E isso tudo está envolvido dentro diria que, de uma perspectiva de construção de uma igreja que está mais na vida do povo. Primeiramente, ela nasce na experiência de fé de cada cristão, de cada devoto. Depois, claro que vem um edifício. E antes de ser paróquia de São José, a história conta que era uma pequena capela dedicada a São Miguel, que não era aqui, não era nesse alto, nesse morro, mas era um pouco mais abaixo, que foi demolida, né, em 1935 por aí. E depois veio a ideia de construir esse templo dedicado a São José. O início foi em 1948 e a conclusão 10 anos depois, em 1958. E hoje está aqui essa igreja constituída no nosso meio, que acolhe, que é a casa de todos nós, os devotos aqui da região do Sumaré, do Pato Palhano, enfim, de todas as comunidades que abrigam a nossa querida paróquia. Mas, repito, aqui é uma história rápida de tantas coisas que eu creio que nós precisamos ainda conhecer da história de vida daquelas pessoas que já colaboraram, que nos deixaram. São tantas pessoas. No passado mais recente, nós não podemos deixar de lado o papel que o padre João Batista Frota desenvolveu enquanto pastor dessa igreja, enquanto capela que era do Patrocínio, depois aqui colaborando com o padre Mesquita, e foi um grande desbravador, um homem lutador pela justiça social, quis vir para cá e agora há pouco tempo teve que sair, mas
quis morar aqui para conhecer melhor a realidade, estar perto do povo e sem deixar de lado também o seu grande companheiro e fiel na missão, que foi o Padre Mesquita. Inclusive foi a última paróquia que ele assumiu, foi aqui, também muito dedicado com as causas sociais, com a justiça social. Bom, nós podemos então continuar com o nosso programa hoje especial, contando essas histórias, né? Fixando essas histórias na memória do nosso povo. Nós vivemos um tempo em que, infelizmente, nós temos uma dificuldade de resgatar essas histórias, ou a memória histórica do nosso imaginário religioso. As informações, elas são muito rápidas, e às vezes são tão rápidas que demoram pouco tempo para serem por nós acolhidas ou por nós contadas, e nós estávamos justamente perdendo este aspecto de parar e de poder então entender, compreender como as histórias ou a história do povo acontece. Vivemos isso, é um grande dilema. E quando nós refletimos sobre a nossa vida, o ser humano, do modo geral, ele é naturalmente um ser que conta histórias. Nós, o tempo todo, estamos nos relacionando, nos comunicando, contando as nossas histórias, quer sejam histórias boas ou histórias ruins, mas nós estamos contando histórias e estamos também escrevendo a própria história. E, portanto, é uma relação, eu diria, de aperfeiçoamento daquilo que nós somos, daquilo que nós nos fazemos, e vamos deixando assim um legado para a posteridade. O ser humano, por excelência, é um ser que se comunica. Comunica no sorriso, comunica no abraço, comunica no olhar, comunica no afeto, no sentimento, no canto. O tempo todo ele está se comunicando. E nesse comunicar ele se faz, ele se constrói, ele projeta seu futuro, ele consegue resgatar as coisas boas e tenta recuperar as não boas, refazer, revisionar do ponto de vista da sua vida o que não foi bom e tentar melhorar. Então, nós não podemos escapar de maneira nenhuma das histórias que cada um, como diz a mensagem, é capaz de ir tecendo com muita habilidade no dia a dia. Cada um torna-se, portanto, artesão da sua própria vida e vai assim se fazendo, construindo com a presença do outro. Nós vamos ter a oportunidade de refletir melhor com o texto que nós temos aqui, né? O texto do Dia Mundial das Comunicações Sociais, a mensagem do Papa que já está ali no telão. A mensagem é a 54ª mensagem. Nós temos ali a passagem bíblica do Êxodo, para que possas contar e fixar na memória: a vida se faz história. Então eu quero apenas voltar um pouquinho aqui a mensagem, por gentileza, voltar no sentido de ir mais adiante. E o Papa nessa mensagem ele deseja ardentemente que nós não percamos de vista as histórias que nos constituem, as histórias boas que nos edificam, as histórias boas que nos ajudam a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos a nossa vida e a nossa caminhada. Um outro tópico que a mensagem destaca nos apresenta que no meio de tantas vozes e mensagens que nos cercam, temos necessidade de uma narração humana que nos fala de nós mesmos, da nossa beleza que habita em nós, uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação no tecido vivo que vai revelando os episódios da nossa vida nos entrelaços dos encontros e desencontros. Um pouquinho mais adiante, nos diz que o homem é um ente narrador. Desde pequeno nós somos contadores de histórias. Do mesmo jeito que nós temos necessidade do alimento, nós precisamos também de narrar os fatos,
para que eles não sejam esquecidos e nós nos construamos em cima deles. Quer seja pela ficção, pela fábula, pela canção, pelo romance, pela notícia, dentro da narração da sua própria vida, ele vai construindo a sua história. Mergulhando dentro dessas histórias, nós vamos encontrando, portanto, as razões fundamentais e heróicas para nós continuarmos vivendo e enfrentando os desafios da vida. O Papa também diz: nem todas as histórias são boas. Quando se misturam informações não verificadas, não corretas, quando repetem discursos banais, falsamente persuasivos, percutem com proclamações do ódio, não colaboram para o bem, não colaboram para a história humana. E, portanto, nós, os comunicadores, os cristãos, precisamos nos afastar dessas histórias ruins. Continua mais ainda. Precisamos, portanto, de paciência, discernimento para descobrirmos histórias que nos ajudam a não perder o fio. Lembremos que o Papa fala de tecer. Nós estamos num tear, ou seja, o artesão que vai compondo a sua vida como se fosse um fio que vai costurando a sua própria caminhada. No meio das inúmeras lacerações de hoje, histórias que tragam à luz a verdade, aquilo que somos, mesmo na heroicidade oculta do dia a dia. O Papa diz ainda também: a história das histórias. E essa história das histórias nós temos quando nós acolhemos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e lá nós temos que Deus mesmo cria e narra as coisas. E o texto, a mensagem, tem como ponto de partida, de reflexão, lá o livro do Gênesis, Deus que vai criando todas as coisas, e como plenitude da criação, para se comunicar com Ele mesmo, Ele cria o próprio homem, a imagem, fazendo com que sejam imagem e semelhança. Só nós, os seres humanos, somos capazes de conhecermos a nossa história e de conhecermos a história de Deus, e essa história que se concretiza, sobretudo, quando Ele envia o seu próprio Filho Jesus Cristo e permite que a nossa história humana seja marcada definitivamente pela sua história divina, e, portanto, nós somos recriados no seu amor e na sua bondade. Programa Conexão da Fé. Vamos mandar aqui uma boa noite para o Janilson Curió, que está nos acompanhando. Pascom de São José, nossa Pascom, Divino Souza, Danilo Gomes, boa noite Danilo. Boa noite, Dona Graça, a Lady Dayano, David, Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Estão lá com uma transmissão lá ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado pela companhia. O Luciano Rodrigues, lá da comunidade Nossa Senhora das Dores, em Tanques, no Jordão. A Raimundinha Silva, a Teori Ripado, Francisca Mendes, a Antoniette Chines, a Angélica Souza, lá do Bonfim. Muitas pessoas já nos acompanham. Seu Bené. E aí, falar em tecer histórias, contar história, vamos ouvir agora uma música, né? Que também marca história, né? Música é que marca mesmo a história na vida das pessoas. Vamos lá com Anderson Fontinelli, pasconeiro da Pascom de São José no Sumaré. Entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Rogai pelos pecadores dessa terra, rogai pelo povo em que seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria,
com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Você acompanha o programa Conexão da Fé e nós estamos hoje apresentando essa edição especial do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Agradeço a todos os nossos internautas que nesse momento nos assistem, os nossos paroquianos, as nossas capelas, que também fazem parte da nossa história viva da fé dessa querida paróquia de São José. Eu vou dar continuidade aqui, esse momento de formação e de falar um pouco sobre essa mensagem tão bonita do Papa, que inclusive eu disponibilizei em todos os grupos, para que você em casa possa ler com calma e perceber o quanto essa mensagem ela é tão oportuna para os dias de hoje, porque nós temos uma grande dificuldade de contar as nossas histórias. A humanidade hoje, nós temos esse grande problema. Não se fala, vamos contar uma história do passado. É um grande desafio porque as pessoas esquecem. E isso pode gerar um grande prejuízo para o futuro, para as próximas gerações. Portanto, eu vejo que ela é oportuna porque nós vivemos um mundo da tecnologia e o Papa não utiliza nada de tecnologia, de nenhuma expressão que faça uma referência à modernidade. Ele quer resgatar algo que estava praticamente morto no nosso meio. Essa capacidade de refazer a nossa história, narrar aquilo que nos faz, nos forma, que nos origina é importante, porque ninguém se constitui sem uma história. Boa ou ruim, nós sempre temos uma raiz onde nós partimos, onde nós nos construímos e, portanto, quando nós contamos as nossas histórias, é uma oportunidade de você voltar e ir lá na raiz que você foi formado, que você se originou. E, portanto, permite você fortalecer os alicerces da sua vida pessoal e da sua vida enquanto pessoa de fé. Eu tenho certeza que quando nós fazemos essa viagem, no passado, nós recordamos de tantas pessoas que colaboraram conosco, que caminharam conosco, que nos ensinaram tanto, mas que hoje já não estão mais próximas de nós. Portanto, essa mensagem, ela para nós foi extremamente saudável. Nós estávamos precisando realmente nos sensibilizarmos mais para nos fazermos contando nós mesmos. O texto continua. Vamos um pouquinho mais à frente, não é? A experiência do Êxodo ensina-nos que o conhecimento de Deus se transmite, sobretudo, contando de geração em geração. Como Ele continua a tornar-se presente, o Deus da vida comunica-se narrando a vida. A história que se renova. A história de Cristo não é um patrimônio do passado que ficou atrás, mas é a nossa história sempre atual. Nos mostra que Deus tomou o peito o homem, a nossa carne, a nossa história, a ponto de se fazer homem, igual a nós, menos no pecado, carne e história. Diz-nos também que não existem histórias humanas sem significado ou histórias humanas pequenas. Portanto, quando nós descobrimos que as nossas histórias, particularmente falando, elas são importantes, são únicas, ninguém consegue fazer a história do outro, nós temos mais oportunidade de valorizarmos mais aquilo que nos forma, que nos constitui. E, portanto, eu vejo que aí nós podemos, então, crescermos muito, porque nós vamos tentando fazer de novo um caminho, uma retomada de tudo aquilo que permitiu formar em nós uma identidade cristã ou até mesmo da nossa própria personalidade. A história de Cristo, volte só um pouquinho lá.
A história de Cristo não é um patrimônio do passado, já foi. Então vamos para frente. A história que se renova. A cada grande história entra em jogo a nossa história. Ao mesmo tempo que lemos a Escritura, as histórias dos santos, outros textos que souberam ler a alma do homem e trazer à luz a sua beleza, o Espírito Santo fica livre para escrever no nosso coração, renovando em nós a memória daquilo que nós somos aos olhos de Deus. Portanto, ninguém é uma tábua rasa. Ninguém não tem nada na vida para escrever ou contar. É preciso que nós nos consideremos diante das histórias narradas sobre a nossa vida e a nossa fé, percebamos tudo aquilo que já aconteceu ou acontece, e sobretudo aquilo que o Espírito Santo permite nós compreendermos, que são elementos importantes para que nós não percamos a oportunidade de sermos também personagens ativas, concretas da nossa própria história, da nossa própria identidade. Ninguém assume fazer a história de ninguém. Nem que a nossa história às vezes seja uma história dolorosa. Nem que às vezes na nossa história nós tenhamos percas, tenhamos derrotas, tenhamos insucessos, tenhamos fracassos. Mas é a nossa história. Nós temos que tomar, portanto, a rédea própria da nossa própria vida e, em cima disso, nós irmos fazendo acontecer aquilo que a nossa vida pede para não perecermos no mundo. Irmos rompendo qualquer tipo de fatalismo, derrotismo e ir construindo o novo a cada dia. Portanto, inclusive, existe uma canção que diz que cada um compõe a sua própria história, cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Outra oportunidade nós cantaremos, não é? Mas o poeta diz isso. Portanto, é assim que nós vamos progredindo, vamos continuando a nossa vida e a nossa história. Para finalizar aqui a mensagem, nós temos aqui essa oração mariana que a própria mensagem traz para a nossa reflexão de hoje. Ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina, vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai o cúmulo de nós em que se emaranhou a nossa vida, paralisando a nossa memória, pelas vossas mãos delicadas. Todos nós podemos ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da confiança, inspira-nos também a nós, ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro, e indicai-nos o caminho para percorrermos juntos. Amém. Estamos com o programa Conexão da Fé, direto do Centro de Promoção Padre Biapina, aqui no Sumaré. E agora vou mandar mais boa noite aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A Maisé Cavalcante, a Lourdes Maria, Fernanda Carla, que mensagem linda. É isso mesmo, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações. A Miriam Souza também está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia. Padre, esse tema, nessa carta do Papa Francisco, ela vai nos ensinar muito durante a nossa caminhada. E nós, como pasconeiros, né, todos que estão aqui da Pascom, somos comunicadores, né? Somos comunicadores e evangelizadores, né? Temos a missão de anunciar o Cristo, que é isso que o Papa Francisco nos pede, né? E o senhor, padre, como pastor, né? Como como é que eu posso dizer? O
pároco desta paróquia aqui, como você vê a história da Pascom, né, que hoje é voltada justamente para isso. Conte aí para nós, assim, como você acompanha, né, o trabalho dos pasconeiros, se é isso mesmo, se a gente está no caminho certo. Conte aí para nós. Bom, eu vejo que hoje é impossível evangelizar sem se comunicar. Então nós agradecemos imensamente o apoio, a dedicação de todos aqueles que, obviamente, diretamente estão atuando na pastoral da comunicação. Nós chamamos de pasconeiros. Mas todo aquele que assume uma missão na igreja, todo aquele que exerce um ministério, um serviço na igreja, que tem a missão de comunicar Jesus Cristo, torna-se também um comunicador. O que canta é o comunicador, o que comenta as celebrações é um comunicador, o catequista é um comunicador. Portanto, a comunicação, nesse sentido, ela se amplia. Vamos dizer assim, que é algo próprio de todos aqueles que conseguiram entender que não dá para evangelizar sem se comunicar. E retomo o que eu já disse, o tempo todo nós estamos fazendo comunicação. E nós, a Pascom, de uma maneira mais específica, enquanto um ministério na igreja, ela assumiu isso para viver bem. E eu vejo que quando nós descobrimos isso na igreja, enquanto serviço, as coisas acontecem também. Porque nós temos a oportunidade de ajudar, de mediar aquilo que às vezes falta muito para os nossos cristãos. Ter o conhecimento daquilo que nós fazemos. E a comunicação, ela exige hoje, sobretudo, isso. A Pascom, ela, né, tem essa função de aproximar as realidades, de unir as pessoas, de aproximar as pastorais e permitir, portanto, que todos nós estejamos unidos em Cristo, na unidade e na comunhão. Então eu quero destacar, claro que, obviamente, essa missão bonita, esse ministério bonito da Pascom, mas poder dizer que nós todos somos comunicadores. Certeza. Voltando, né? Nós devemos ser comunicadores do Cristo, devemos tocar realmente o coração das pessoas, porque quando evangelizamos e tocamos o chão, tocamos o coração das pessoas, nós estaremos no caminho certo. Então vamos fixar histórias, né, padre? Exatamente. Agora vamos contar a história das nossas capelas e um pouquinho só da nossa história. Eu, inclusive, vou me sentar e convido você a fazer parte também dessa história, a se dirigir ali para o telão. A primeira história é aqui da paróquia da Matriz de São José do Sumaré. Depois nós vamos contando as histórias das capelas. Em 1948, foi iniciada a construção da igreja de São José do Sumaré, que foi inaugurada em 1958. O construtor foi o padre José Inácio Mendes Parente e o arquiteto foi o Pedro Viana Madeira, e ficou pertencendo à paróquia do Patrocínio. Criada a paróquia de São José em 7 de outubro de 2013 e instalada solenemente por Dom José Odelir Magre em 3 de janeiro de 2014, com os padres João Batista Frota e padre João Batista de Souza Mesquita. O templo é referência para os católicos do bairro do Sumaré e região. Então tá aí o vídeo curto que fala um pouco da história da Matriz de São José do Sumaré. Eu quero agradecer aqui a participação, a sintonia de todos os nossos internautas.
do Elias Santana, da Janiele Fernandes, Marcília Barbosa, do Wagner Pontes, nos diz: Igreja Linda do Sumaré, bairro em que trabalhei por anos na leitura do SAI. Parabeniza pela iniciativa. Agora nós vamos conhecer um pouco da história da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Dom José. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, venho a te consagrar minha vida de novo. Em meados do ano de 1989 para 1990, vendo a necessidade de uma igreja no bairro devido ao seu crescimento, os moradores do bairro Dom José, Antigo Alto Novo, reuniram-se com a paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio para construir uma capela. Para que a igreja pudesse ser construída, os moradores saíram pelas casas arrecadando dinheiro. Isso aconteceu principalmente no mês de maio, por ser o mês dedicado a todas as Nossas Senhoras. Alguns conseguiram, mas foram os moradores por si mesmos que conseguiram. Este trabalho durou cerca de 7 anos para sua conclusão. Durante todo este tempo foi mobilizada em mutirão equipe de trabalho, homens na alvenaria e mulheres auxiliando os mesmos, e com panelas de sopa servindo aos que trabalhavam, celebrações de missas e textos nas residências da comunidade e no local da futura capela. Na paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, lá existia uma imagem que era de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde a mesma foi solicitada pelos moradores para que pudesse ser sua padroeira. Segundo relatos, o Monsenhor Sabino de Saboia não acreditava que seria possível sair do papel esta capela, mas pela graça de Deus saiu e deu tudo certo. Ainda contava com o apoio na catequese das irmãs Josefinas, que já moravam na casa das Josefinas na Rua Ipiranga, Irmã Terezinha Ximenes, Irmã Terezinha Zusa, Irmã Maria de Jesus, Irmã Benedita, Irmã Afra, Dona Ana, Frade Capuchinos e do Padre João Batista Frota, que logo depois se tornaria pároco desta paróquia. Sendo que nesse período veio a substituição destas irmãs Josefinas pela Irmã Maria da Silva Araújo e Maria de Fátima Campos Pantoja, que deram grande avanço na construção da capela e continuidade na catequese. Depois de longos anos de construção, a capela se desenvolve na evangelização em comunhão com seus conselhos de pastorais e com a comunidade, contendo missa aos domingos, texto todos os dias às 17 horas, sábado de catequese para a primeira Eucaristia, Crisma e Perseverança. Anos mais tarde tivemos a nomeação do padre João Batista de Souza Mesquita como pároco da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, onde 2 anos mais tarde seria ele então conduzido para a nova área paroquial com devoção a São José do Sumaré, onde esta comunidade passaria também a pertencer como capela desta área. No ano de 2016, com a chegada do padre Lucas do Nascimento Moreira como novo pároco e padre Florencio como vigário paroquial da paróquia de São José do Sumaré, foi reformulado e constituído o novo conselho da capela, melhorando na evangelização da capela e em suas ações. Logo iniciando o ano de 2019, o Instituto Josefino solicita que suas missionárias, que até então estavam desde o início da construção desta capela, para que retornasse à Casa Maior das Josefinas em Fortaleza, para assim descansarem. Depois de longos anos dedicados à evangelização, ficando assim eterna gratidão da comunidade por este belo trabalho. Hoje, a comunidade, através do seu conselho, trabalha mantendo toda a estrutura predial e evangelizadora constituída pelos seus antecessores, levando a palavra de Deus a todas as criaturas e atendendo a seus idosos com a Sagrada Comunhão e catequizando as novas gerações. Tudo isso são fruto dos nossos idealizadores que nos antecederam na evangelização, com a grade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Junto a teu filho,
intercede por nós, ó Mãe do perpétuo socorro, ó Mãe do perpétuo socorro, ó Mãe, vem me abençoar. Estamos com o programa Conexão da Fé. Vamos mandar aqui uma boa noite para a Janiele Fernandes, a Conceição Silva. A paróquia de São José compõe a história de nossa comunidade. Acho que é contado quem não tem um momento de sua vida cristã que não passou por ela. É verdade. Vamos mandar aqui um oi, Erivaldo Prado está nos acompanhando, Marcília Barbosa, Elisete Fernandes, Janils Curió. Carliane está com saudade das adorações e missa. Todos nós estamos, né? Rezando para que tudo volte ao normal. O Cláudio Oliveira, a música é Tocando em Frente, de Almir Sater, Padre Mesquita gostava muito. O Elias Santana, a Elisete, o Wagner, a Ana Paula, a Miriam, a Claudiana mandou um abraço para o padre. Ele está aqui, Miriam, está conectado também, viu? Está recebendo o seu abraço. A Ana Paula, boa noite, Padre Lucas. Claudiana, ótima iniciativa. É um trabalho da PASCOM, da paróquia de São José, no Sumaré. Também está conectada a Dani Lima, muito obrigado. A Iano, Irã, a Eliane Brandão, Paula Catarina, Janiele Fernandes. Muito bem. Agora vamos acompanhar mais uma história de mais uma comunidade que pertence à paróquia de São José, no Sumaré. A história da comunidade Dom José II, Nossa Senhora Aparecida. Acompanhe. Há aproximadamente uns 14 anos atrás, alguns moradores, eles já estavam aqui ocupando pequenos lotes de terra, né, para morar, e veio a sugestão, na época, do pároco Padre João Batista Frote, que era pároco na capela, aliás, na paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio. E nós fazíamos parte desta área paroquial. Então, na época, o Padre João, juntamente com alguns líderes de lá da paróquia, do Patrocínio, resolveram vir evangelizar aqui nesta nova comunidade que estava surgindo, né? O Padre João tomou a iniciativa de alugar, né, uma casa, e dessa casa eles nomearam, né, como nome de Casa de Oração Nossa Senhora Aparecida. E aí na casa era realizada várias atividades, né, como missa, né, mensal, catequese semanal e terços, e assim outras atividades. Passados anos, veio a graça de termos uma comunidade vizinha a se tornar paróquia, com a devoção a São José do Sumaré, onde nós tivemos como primeiro pároco o nosso estimado Padre João Batista de Souza Mesquita, né, o Padre Mesquita. E aí, continuando as mesmas atividades, né, a comunidade ia assim crescendo, né? Em janeiro de 2016, com a vinda dos padres Padre Lucas do Nascimento Moreira, o nosso pároco hoje Padre Lucas, e o Padre Florencio como nosso vigário. Assim foi formalizado aqui na comunidade o conselho da capela desta casa de oração, onde, em comunhão com a paróquia e a comunidade, nós decidimos que era a hora da comunidade sair do aluguel e assim ter a sua própria capela, onde a gente pudesse, juntamente com os moradores,
participar melhor das atividades paroquiais e também da evangelização. E assim aconteceu. O Padre Lucas, tomando a iniciativa, ele conseguiu, né, esse terreno, e nós hoje estamos em construção com a graça de Deus e também contando com a graça das comunidades vizinhas nos ajudarem, né, com doações de diversos tipos, de empresários também da própria comunidade, onde também devolvem o dízimo. Já tivemos a oportunidade de celebrar já o primeiro novenário aqui, mesmo com uma parte, né, já pronta aqui da capela. E nós já celebramos já em 2019 o primeiro novenário em Aparecida. E assim também a gente vem com missas, né, mensais, e temos um texto semanal, e assim a gente vai caminhando, né, para a construção da capela de Nossa Senhora Aparecida. Então, nós contamos muito com a graça de Deus e de nossos irmãos para que a gente possa concluir esta obra, né, que é uma obra de Deus. Você acompanha o programa Conexão da Fé, edição especial Dia Mundial das Comunicações Sociais. Temos aqui o comentário do Elias Santana. Elias, que faz parte lá do conselho da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Dom José. Foi muito elaborado. Essa iniciativa foi sexta-feira. Ele parabeniza todos que fizeram um excelente trabalho de pesquisa, edição e execução. De fato, o tempo foi bem apertado, mas houve um empenho daqueles que acolheram a ideia e realmente se empenharam para esse momento estar acontecendo. Agradeço a todos pelo esforço. Agora nós vamos conhecer um pouco da história da Capela de Nossa Senhora das Graças, que fica aqui bem pertinho da matriz, mas também tem uma história muito especial, muito particular para ser contada para nós. Acompanhemos. Senhora das Graças, com teus raios de luz, nas horas de angústia, aliviai minha cruz. Ilumina minha vida por onde eu for, me enche de graças, alegria e amor. Fazei chover bênção sobre nós, rogai por nós que recorremos a vós. Fazei chover bênção sobre nós, rogai por nós e recorremos a Olá, eu sou Claudiana Rodrigues, coordenadora da Capela de Nossa Senhora das Graças aqui no bairro Sumaré, que pertence à paróquia de São José do Sumaré, em Sobral, Ceará. Boa tarde, meu nome é José Leomar, também faço parte aqui da Capela de Nossa Senhora das Graças e também da paróquia Nossa Senhora do Sumaré, com muito orgulho. A gente está aqui hoje reunidos para contar um pouco da nossa história, da história da Capela Nossa Senhora das Graças.
três senhoras, né? Dona Maria das Dores, Dona Maria de Lourdes e Rosa Maria Rodrigues. Elas se reuniam nas residências e celebravam o terço, principalmente no mês mariano. Elas tinham um sonho de ter um oratório. Foi então que surgiu, né, a ideia que o seu Francisco Rodrigues tinha um terreno onde hoje é construída a capela. E aí, em parceria, o senhor Francisco Rodrigues doou o terreno. E então começou a batalha dessas guerreiras para a construção desse local. Continuando as palavras da Claudiana, o senhor Francisco Rodrigues doou o terreno. A nossa comunidade aqui, essa capela também ajudando, né? E também fizeram parte do nosso inesquecível Padre Mesquita, né? Padre Batista Frota. Depois, quando o Padre Lúcio chegou aqui na paróquia do Sumaré, ele fez essa reforma, né? Essa igreja que não tinha essas janelas, fez a pintura, trouxe os bancos, né? Assim como ele fez também em várias outras capelas e também na paróquia do Sumaré. Muito bem, então assim surgiu a tão sonhada Capela Nossa Senhora das Graças, que Dona Pia, já em memória, Rosa Maria Rodrigues e Dona Maria de Lourdes, também em memória, tanto sonhavam, mas que chegaram a ver o sonho delas realizados. Então, é com muito prazer que a gente apresenta para vocês a Capela Nossa Senhora das Graças aqui no Sumaré. Antes da pandemia, claro, a gente se reunia todas as segundas-feiras rezando o terço mariano aqui na capela. Às quartas-feiras a gente se reunia nas residências rezando o terço de Nossa Senhora das Graças. E uma vez no mês, nosso pároco padre, todo mês a gente tem a nossa celebração da Santa Missa. Lembrando que essa capelinha, quando o São Francisco Rodrigues doou esse terreno, foi fundada em 2012 e passou a pertencer à paróquia do Sumaré em 2016, dezembro de 2016. Daí então, como a Claudiana falou, todas as semanas nós tínhamos os terços. Uma vez em cada mês nós temos a nossa missa, eu faço parte também da equipe de liturgia, tanto aqui da Capelinha como da Igreja do Sumaré. Pois muito bem, é um prazer contar para vocês um pouco de como surgiu a Capela Nossa Senhora das Graças. A gente pede as bênçãos de Nossa Senhora de São José a todos vocês, que Nossa Senhora passe à frente nesta pandemia, que logo nós possamos nos encontrar para reunirmos e celebrar em família, porque aqui nós somos uma família. Muito obrigado, fiquem com Deus e a vida se faz histórias. Muito obrigado também, agradecer mais uma vez por participar dessa comunidade, né? Nossa comunidade do Sumaré, participar aqui da nossa capelinha e também da paróquia do Sumaré. Como eu já falei, com muito orgulho, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Então agradecemos a Capela de Nossa Senhora das Graças, o seu conselho, o Zezinho e a Claudiana, por nos contarem essa história. História tão simples, mas história muito parecida com Maria. Também simples, mas é uma história que nos comove. Como todas as outras histórias também, né? Histórias que saem da vida, do coração sincero do nosso povo. Muito obrigado à comunidade de Nossa Senhora das Graças, Dom José. E o Elias diz que é folclórico dizer que é Dom José 1 e 2. De fato, só existe um Dom José. Mas lá de um lado tem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do outro lado tem Nossa Senhora Aparecida. Uma única mãe, com títulos diferentes, mas para dizer que o Dom José todo é protegido também pela Mãe de Deus, nossa mãe. Agradecer o comentário da Maisé Cavalcante, diz: parabéns, os vídeos estão lindos, belas histórias. A Maisé, muito obrigado pelo seu comentário. A Ceissa Ripardo diz: parabéns, Claudiana, por apresentar tão bem esse programa que nos deixa bem informados. A Janiele Fernandes bate palminhas. Muito obrigado, Janiele Fernandes, pelo seu mimo.
A Flávia Soares diz: boa noite, estou assistindo aqui emocionada, pois é sempre bom saber as histórias de nossas capelas. A Marcília Barbosa: são histórias lindas e nos emocionam muito. Também agradecemos aqui o comentário da Zulene Salles: é muito bom ver vídeos, fotos assim de histórias, de conquistas, como aquelas fotos antigas de familiares que guardamos. A Elisete Fernandes diz: tudo lindo. Maria Sinira: belíssimas histórias. Muito obrigado, vocês que participam conosco, comentam, curtem, compartilham, ainda dão aquele abracinho, força. Muito obrigado por participar conosco no Dia Mundial das Comunicações Sociais. Mas a gente tem que, é a dinâmica, né? Tem agora um mimozinho que diz força, que abraça assim o coração. Ótimo. Principalmente nesse momento de pandemia, né, Padre? Que nós não podemos nos abraçar e manda os mimozinhos, né, de gesto abraçando vocês. E é assim que o nosso programa Conexão da Fé agradece vocês, com aquele abraço. E vamos acompanhar mais histórias. Nossa comunidade, aqui bem próximo também do Padre Palhano, lá tem a capela de São João Batista. Vamos acompanhar. Olá pessoal, eu sou Roberto, coordenador da Capela São João Batista aqui no Padre Palhano. A capela pertencia antes à paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio e hoje nós pertencemos ao território paroquial da paróquia São José. A idealização da construção dessa capela surgiu do Padre João Batista Frota e reuniu seus amigos, os missionários da comunidade católica Rainha da Paz, para se empenharem na construção desse templo religioso em nossa comunidade. E a missão Rainha da Paz, comunidade Rainha da Paz, já vinha atendendo as crianças carentes do nosso bairro por meio da educação. Existe aqui a escolinha Rainha da Paz. Hoje é um anexo da creche Tia Selma, que também é da comunidade Rainha da Paz e continua atendendo as crianças carentes do nosso bairro. E sem falar na diversidade de grupos de oração que existe, que fortalece cada vez mais a fé do nosso povo aqui do bairro Padre Palhano. Mas nessa capela também eu vivi a minha experiência com Jesus Cristo. Foi aqui que eu recebi a minha primeira comunhão. Me lembro muito bem da minha catequista, Dona Vera, que deixou grandes ensinamentos na turma. Hoje ela não mora mais aqui, mora no Jordão, no Baracho, mas continua envolvida, engajada nos movimentos da igreja. E ela sempre dizia para nós que quando passasse a primeira comunhão, recebêssemos a Eucaristia, nós não fugíssemos da presença de Jesus, mas que nós pudéssemos nos engajar nos grupos, nas pastorais, fazer valer essa Eucaristia que comungamos por meio da oferta da nossa vida, né, na comunidade. E isso ficou marcado em mim. E aqui também conheci muitas pessoas boas, pessoas de coração grande, que se empenharam na missão, na construção do reino de Deus, na evangelização da população do nosso bairro. E aqui me lembro da Dona Luzia, do seu Aldenir, que hoje não vive mais aqui, partiu para a eternidade, mas que deixou também uma grande história dentro da capela. Lembro do José Alverne, que foi lá do começo da construção, ainda é morador aqui da comunidade, aqui do bairro. Me lembro do Sr. Edmilson, da Dona Benedita, que ainda hoje continua comigo, mas já passaram também pela coordenação da comunidade, e do Martônio, que também já partiu para a eternidade, mas que enquanto esteve aqui se empenhou muito com a evangelização da comunidade, principalmente com a juventude
do bairro Padre Palhano por meio do grupo de jovens Mensageiros da Esperança, da Pastoral da Juventude do Meio Popular. E a gente vê o quanto é importante a existência de um templo sagrado numa comunidade. Por aqui, quantas pessoas já receberam também o sacramento da comunhão, o sacramento do batismo, da confissão, do matrimônio? Quantas pessoas já foram beneficiadas espiritualmente, né? E que vemos a ação de Deus na vida da comunidade por meio da nossa Capela São João Batista. E hoje, na festa da Ascensão do Senhor, hoje nós somos convidados a não ficarmos parados olhando para o céu, mas como cristãos nos responsabilizarmos mais ainda pela transformação desse mundo por meio do testemunho do ressuscitado. O que isso exige de nós uma grande responsabilidade, né? E devemos nos empenhar cada vez mais em tornar essa realidade do projeto libertador de Jesus Cristo presente no nosso mundo. A festa da Ascensão do Senhor é uma festa comprometedora. Então, celebrar essa festa é olhar para o mundo com seus problemas e desafios, que são tantos que nós vemos, e nos empenharmos a transformá-los, fazendo o que Jesus fez, fazendo as mesmas opções que Ele fez, fazendo o possível para tornarmos a nossa sociedade uma sociedade melhor. Quero parabenizar a PASCOM por ocasião de hoje ser também o Dia Mundial das Comunicações, que vem realizando um belíssimo trabalho comunicando a verdade, levando Jesus Cristo para os lares. A todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Você acompanhou agora o depoimento, as histórias do Roberto, a sua história pessoal, mas uma história também construída mediante a história de fé da comunidade de São João Batista do Padre Palhano. Queremos agradecer esse depoimento e, claro, que todos aqueles que se empenham para evangelizar, que formam um conselho, as diversas pastorais, todos aqueles que, unidos na fé, constituem a Capela de São João Batista. Muito obrigado. E agora, eu quero oferecer essa canção a todos vocês que nos assistem, que nos ajudaram a construir até agora essa história desse programa de hoje e também constroem as histórias de cada capela, de cada conselho, de cada comunidade. As coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. Seu sorriso não faltava, seu olhar olhando pra gente. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava.
e perguntava se fizer estripulia, e a mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia o papai cantar pra gente. Desafinado, meu pouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, se olhar o sol poente. A história agora continua com cada um, porque eu penso que cada um recorda de fatos ou de momentos de pessoas especiais que já passaram por nossas vidas. Não que nós iremos desenterrá-las, mas faz bem recordar os bons momentos. Nos anima, nos encoraja, para que assim nós construamos sempre o novo, o futuro que está por vir, cada um compondo a sua própria história. História de vida, história de fé, as nossas histórias que são tantas, que precisam ser contadas, para que nós não esqueçamos de nós mesmos e cada vez mais nos fortaleçamos como pessoas, como comunidades e como igreja. A vida se faz história. E essa canção, Utopia, com certeza marcou a sua história, marcou a sua vida, porque é linda esta canção do Padre Zezinho. Vamos mandar mais alô aqui para os nossos internautas. O Marcelo Moraes, a Ana Paula diz: lindas histórias que eternizam nas lembranças. A Conceição Silva: é bom conhecer as histórias que nos fazem lembrar outras também. A Ana Paula parabeniza esse programa especial no Dia Mundial das Comunicações. Isso só foi possível com o empenho de todos, né, de vocês, aí coordenadores de capela. A Zulene Salles: assim como o Roberto falou, eu também tenho histórias emocionantes que marcam a minha vida, incluindo o Padre Lucas, que é o pároco catequista que faz essas obras lindas na capela de São João Batista, que foi a realização do meu sonho que tanto queria. Agora recente, a minha primeira Eucaristia e minha crisma. E agradeço a Deus e a todos da paróquia. Muito obrigado. Muito bem. Com certeza, cada um tem a sua história. E agora, falar em história, tecer histórias, vamos conhecer mais uma história de mais uma comunidade da nossa paróquia. A comunidade do Bom Fim. Acompanhe. Bom dia. A paz, irmãos. Hoje, dia 24, domingo, dia 24 de maio, Dia Mundial da Comunicação, né? Como diz o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, devemos respirar as verdades das boas histórias. E hoje eu vim aqui trazer uma pequena história para vocês sobre como surgiu a nossa capela São José do Bonfim. Há muitos anos atrás, numa comunidade chamada Várzea do Pinto, existia um homem chamado Francisco Alves Bonfim. Este homem era um homem dedicado à igreja, dedicado à evangelização. As histórias diziam que aquele homem gostava de pegar os livros bíblicos e ir pregar e evangelizar as pessoas. E um certo dia este bom homem, Francisco Alves Bonfim, resolveu reunir as pessoas. Ele reuniu as pessoas ali da comunidade para ter uma conversa. E nessa conversa, nessa reunião, Francisco Alves, como era um bom católico, decidiram procurar a doação de um terreno para construir uma capela ali na Várzea do Pinto, uma capela para atender a população, a comunidade. Então foram em procura do seu Trajano Rodrigues. Quando
pediram a doação. Seu Trajano Rodrigues também era um homem muito bom daquela época, um homem muito conhecido, que até hoje tem a tradição da família Trajano Rodrigues. Ele não pensou duas vezes, Trajano Rodrigues doou o terreno para a construção da capela e doou também para a construção das casas ali ao redor da Várzea do Pinto, né, que hoje é o distrito de Bonfim. Então o Trajano Rodrigues foi um homem muito bom. Como forma de homenagear Trajano Rodrigues e sua esposa, os restos mortais de ambos, tanto de Trajano Rodrigues como de sua esposa, foram sepultados dentro da capela. Hoje, se você for no Bonfim, você vai ver lá um memorial, e Trajano Rodrigues e sua esposa foram sepultados dentro da capela. Estão lá os restos mortais, como forma de homenagear as boas pessoas que eles foram, como forma de homenagear o ato que mudou a história da comunidade do distrito de Bonfim. Naquela época era a Várzea do Pinto. Então, Trajano Rodrigues foi um homem que fez parte da história do Bonfim. E daí a gente dá continuidade à história. Manuel Calixto Aragão, filho de Francisco Alves Bonfim, deu continuidade aos trabalhos da igreja, à construção da igreja, à organização da comunidade. Dona Raimundinha também, durante anos, trabalhou na igreja, na evangelização, ajudando a organizar o trabalho da igreja. Então a família Aragão continuou fazendo parte da história do Bonfim, uma família que fez parte da construção da capela. Outra peça fundamental na história da Capela do Bonfim é o seu Manuel Alfonso de Souza. Seu Manuel Alfonso de Souza, naquela época, era carpinteiro. Era um homem querido, um homem conhecido na comunidade, um homem respeitado. E o seu Manuel Alfonso trabalhou na capela. O seu Manuel Alfonso, como era carpinteiro, ele fez o teto da capela, ele fazia bancos, ele fazia todos os trabalhos na nossa capela. O seu Manuel Alfonso também construiu o cemitério, que naquela época foi chamado de Emanuel, né? Construiu o cemitério, e no cemitério ele construiu túmulo com gavetas para aquelas pessoas que não tivessem aonde se enterrar. Aquelas crianças, ele construiu para as crianças humildes, as crianças carentes que não tivessem aonde se enterrar, e se enterrariam nesse túmulo feito pelo seu Manuel Alfonso. O seu Manuel Alfonso também construiu a casa paroquial, que até hoje atende as famílias ali no Bonfim, que é o Centro Pastoral Catequético. Então essas pessoas fizeram parte da história da Capela do Bonfim. Dando continuidade, depois de seu Manuel Alfonso, tiveram as pessoas da família Aragão, tiveram a família de Gerardo Alves, que também contribuiu muito, a família Contenda, a família Cavalcante, a família Bernardino, né, a família Mocó, Arimateia Alves. E teve o seu Francisco Alves, né, que a gente conhece hoje como Chico Alves, trabalhou muitos anos na igreja. Ele contribuiu muito com a evolução da nossa capela, com a evolução da igreja ali no Bonfim. A Dora, que trabalhou muitos anos, e até hoje a gente vem trazendo essa tradição da Capela São José do Bonfim, né? Aqui eu trouxe a história da raiz, quem doou, quem ajudou, quem contribuiu até hoje. A primeira celebração na Capela do Bonfim foi feita no ano de 1946, há exatamente 76 anos atrás, quando houve a primeira celebração, que foi colocada a primeira pedra fundamental da construção da igreja do Bonfim, né? E tiveram ali, passaram muitos párocos para aquela região, bispos celebraram, e até hoje a gente está mantendo vivo a história da Capela São José do Bonfim. Tá certo? Então essa foi a história da nossa capela, um pouco resumido para não tomar muito tempo, mas é dessa maneira que a gente conta a história, as verdadeiras histórias, hoje nesse Dia Mundial da Comunicação. Então tenham um bom dia, muito obrigado e Deus os abençoe. Então você viu o depoimento do Marcelo, coordenador da Capela do São José do Bonfim. Uma história também muito bonita, de pessoas cheias de compaixão pelo próximo, quem doou o terreno, depois quem fez o cemitério. Então é uma história bonita, a gente precisa preservá-la. Nesse sentido, eu quero abraçar todos aqueles que compõem a Capela de São José do Bonfim. Desejar muita paz e saúde para todos. Agradecer o Marcelo que nos enviou. Ele aqui falou bom dia porque ele me mandou ontem. E era dia, né? Mas a história dele é uma história
Isso é um detalhe para aquilo que é tão importante, tão significativo, essa narração dele, porque nos transmite assim um conteúdo muito maior daquilo que nós precisaríamos saber para então construirmos uma história bonita, uma história verdadeira. Quero agora abraçar e agradecer aqui os que estão nos assistindo, a Zulene Salles, a Maurícia Lima, a Francisca Mendes, nossa catequista, diz: depois da canção de Utopia do Padre Zezinho, o Senhor recorda o meu pai. Recorda também muitos pais, né? Mas uma história, uma canção bonita. Quero também aqui abraçar e agradecer a audiência da Maria Sinira e da Dona Graça. A Sinira diz: Padre Lucas, mande um oi para a Dona Graça. Ela está assistindo lá na rua Ferroviária, provavelmente, ou então na rua São Judas Tadeu. Muito obrigado por estarem conectadas, assistindo ao vivo aqui o programa especial Conexão da Fé. O Henrique Diniz nos manda um comentário lá de Lisieux, Capela de Santa Terezinha. Eu tive a alegria, enquanto diácono, de colaborar na paróquia de Santo Antônio de Aracatiaçu e fui muitas vezes ao Lisieux celebrar. Quero mandar um abraço para o Henrique Diniz, que diz: muito prazeroso o dom de comunicar o amor e a fé em Deus. Parabéns e que Deus abençoe todos que fazem a paróquia de São José do Sumaré. Um abraço também ao Henrique Diniz e aquele povo tão querido, tão cheio de fé, tão devoto de Santa Terezinha, lá de Lisieux. Muito obrigado pela audiência. A Maisé Cavalcante também diz que a ideia boa do programa, conhecer as histórias das capelas, é muito interessante. Quero abraçar o Janilson Curió, que está nos assistindo, e a Angélica Souza também, que está nos assistindo, bem como aí um tanto de gente que nesse momento nos acompanha. E muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença aqui no programa, presença virtual, é claro, mas é uma presença. Nós sentimos a presença de cada um participando conosco aqui desse programa de hoje. Agora vamos conhecer mais uma história, a história da Capela de Nossa Senhora de Fátima no setor 6. Nos acompanhe. Nossa Senhora de Fátima, do setor 6. Nos enviaram as imagens. A capela que foi recuperada, foi feita uma reforma nos últimos anos, mas que tem uma gratidão imensa ao Padre João Batista Frota, que foi quando ele era pároco da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, que dava assistência e praticamente comunidade viva, fervorosa de Nossa Senhora de Fátima do setor 6. E depois do desmembramento, o setor 6, também conhecido como Serrote do Piaba, ficou aqui pertencendo à paróquia de São José do Sumaré. Desenvolve várias atividades pastorais, catequéticas, e nós queremos agradecer todos aqueles que colaboram com a evangelização lá no setor 6. Muito obrigado a todos, que Deus os recompense. Queria também dizer que quando passar a pandemia, nós voltaremos de novo às nossas atividades normais. Claro que com tranquilidade, respeitando as orientações das nossas autoridades.
mas que nós sentimos sim falta das nossas celebrações, dos encontros, da nossa agenda pastoral. Se Deus quiser, nós voltaremos às nossas atividades normais. Quero agradecer aos que estão aqui nesse momento, nos enviando comentários. A Erilane Aragão, lá da rua São José 1, pede para dar um alô para o Cláudio, seu esposo. Um abraço, Cláudio, muita paz. A sua filha Letícia, muito obrigado. Diz que estão ligados. Que bom, muito obrigado pela audiência. A Conceição Silva, em todas as igrejas, desde a idealização até os dias de hoje, vamos ver empenho, carinho, e muito bom a gente contribuir de alguma forma, é verdade. Em cada detalhe, em cada vídeo, a gente viu essa história que chega até nós, é uma história da vida real. Rápida, mas é tudo aquilo que já é vivido, é verdadeiro, a gente sente que é verdadeiro. Não é uma história montada, não é um enredo pensado, é algo que as pessoas vivem. Então, claro que é legítimo do nosso apoio, é legítimo aqui dos nossos agradecimentos. Muito obrigado a todos. A Marciana Oliveira diz, parabéns pelo programa. Bom, aqui foram os comentários que eu recebi agora, já no finalzinho, e também já finalizando praticamente o nosso programa. Nós tínhamos previsto aqui até às 19h30, mas foi tão bom, as histórias foram tão boas, e nós extrapolamos aqui o nosso horário. Quero agradecer ainda a Dona Maria do Socorro Vasconcelos, que nos acompanha neste momento. Estamos chegando ao final de mais um programa Conexão da Fé. E hoje, como Dia Mundial das Comunicações, a gente vai apresentar para vocês, nossos comunicadores, nossos pasconeiros, né, que estão aqui. Vocês parabenizam a mim, ao padre pelo programa, mas muitas pessoas estão envolvidas, que são importantes para que nós possamos levar o programa até vocês. Então eu vou chamar de um a um para poder vocês conhecerem eles, que às vezes ficam nos bastidores, não são vistos, mas vocês que acompanham as nossas transmissões, sempre tem um pasconeiro, um colaborador, um evangelizador. E eu acredito que assim como eu gosto de fazer, eles também fazem com muito amor. Eu vou chamar primeiro a Iana Pereira. Vem aqui, Iana, para os nossos internautas conhecer você. A Iana trabalhou na parte de edição dos nossos vídeos. Então, se tivesse aqui temos aqui aquela palminha batendo palmas. Vamos bater palmas para a Iana, muito obrigado. Muito obrigada, Iana, pela sua colaboração com a Pascom. E feliz dia, né? Que hoje é o nosso dia. Muito obrigado, viu? Vou chamar agora o Yankee, também é irmão da Iana. São os três, são três que fazem parte. Falta a Yara, mas a Iana e o Yankee estão aqui conosco. O Yankee toma de conta da Rádio Web, a nossa rádio 100% evangelização. Está ao ar 24 horas e o Yankee que faz a programação, alimenta. Tem um DJ virtual que seleciona as músicas, mas precisa ser alimentado, tanto na Rádio Web, mas aqui também nas transmissões. Esse apoio técnico é fundamental para que as coisas aconteçam. Muito bem, muito obrigada a vocês pelo carinho e dedicação. Vou chamar a Teori Ripardo, né? A Terezinha, mas ela gosta de chamar a Teori. Seja bem-vinda também. Fale um pouco, padre, da Teori. A Terezinha Teori Ripardo é a nossa contra-regra, né? Fica aqui por trás, nos ajuda. Chega mais cedo também para organizar aqui a iluminação, a parte de cenário. Também nos ajuda na produção do programa nos dias normais, na sexta-feira. E é sempre muito disponível. Nós queremos agradecê-la pelo seu amor pela comunicação.
que a comunicação precisa também ser algo que nós fazemos com amor. Vou chamar agora o Anderson Fontinelli, também muito dedicado, né, padre? E o Anderson é cinegrafista, é operador, é tocador, é cantor, assim vai. Então, em muitos momentos ele está muito presente e nós queremos agradecer a sua disponibilidade, Anderson, essa sua dedicação de querer fazer realmente acontecer a nossa pastoral da comunicação. Nós temos ainda, além do Anderson, a Catarina, que não está aqui, a Yara, que também nos ajuda, o Divino, que é o nosso locutor, nos ajuda também está ajudando aqui na semana com o ofício de Nossa Senhora. Temos também o Renan, que Temos o Renan, que é nosso colaborador, sempre também quando solicitado se coloca à disposição, e a Letícia também, que é um apoio. Também quando nós precisamos, ela está à disposição, nos ajuda. É sempre um apoio muito importante para a pastoral da comunicação. Pronto. Temos também o Roberto, que nos ajuda, né, muito também, principalmente na apresentação do programa Conexão da Fé. E por último, apresentar o nosso orientador espiritual, o Padre Lucas, né, que nos orienta, que nos dá formações para que nós possamos ser esses pasconeiros por amor a Cristo e por amor à evangelização. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado também. Mas eu quero registrar que a PASCOM, ela não está apenas aqui na matriz. Nós também temos a contribuição da Ana Paula, do Jonas, da Elisete, lá no Dom José 1, 2, vamos dizer assim, e temos outros colaboradores por lá, mas eles também estão lá transmitindo, nos apoiando muito. No Padre Palhano nós temos o Roberto, temos o Johnny, o Gleison Johnny, temos o Danilo e o Leandro. São outros colaboradores também da PASCOM, aqui da Capela de São João Batista. Uma família dedicada, que gosta de fazer a comunicação católica, que quer levar essa mensagem de fé, de esperança para todos vocês que estão em casa, sobretudo nesse tempo de pandemia. São realmente pessoas voluntariosas, querendo fazer com que a pastoral da comunicação ela exerça a sua finalidade, evangelizar a partir de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Feliz dia da comunicação a todos nós. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela sua companhia.